E se eu te dissesse que sua vida pode mudar só com a decisão de se arrumar toda manhã? Não estou falando de moda nem de roupa cara. Estou falando de algo que impacta diretamente a sua mente e a forma como os outros te enxergam. Neste vídeo, vou te revelar o verdadeiro poder oculto por trás desse hábito diário e por que milhares de mulheres o usam para recuperar sua elegância, autoconfiança e até juventude. E acredita em mim, o último motivo que você vai descobrir é tão forte que não só vai transformar sua aparência, como também a forma como o mundo te percebe. Razão número 7. O que acontece quando você para de se arrumar? Existe uma forma muito silenciosa de desaparecer, e é parar de se arrumar. Você não precisa se mudar de cidade nem sair das redes sociais. Basta parar de se olhar com a intenção de se agradar. Basta abrir o guarda-roupa de manhã e pensar: tanto faz o que eu vestir, nem vou sair mesmo. Mas não é tanto faz, rainha. Porque quando você para de se arrumar, seu reflexo começa a sumir. Não literalmente, mas emocionalmente sim. E o que era um "hoje não vou me arrumar" vira rotina. E essa rotina vira hábito. E esse hábito, sem você perceber, te apaga. E não se trata de parecer perfeita. Trata-se de manter viva a conexão com aquela parte sua que ainda sonha, que ainda se celebra, que ainda quer se ver radiante. Mesmo que tenha só um encontro com ela mesma e uma xícara de café. Porque o que está em jogo não é a sua roupa, é a sua identidade. Cada vez que você se negligencia por completo, está mandando um sinal para o seu sistema nervoso de que você não é prioridade. E o corpo, a mente, o coração, todos registram isso. Você começa a andar mais devagar, a beber menos água, a adiar aquele projeto pessoal. Por quê? Vamos falar a verdade. Para que fazer se você nem se sente bem com você mesma? De tão profunda que é a relação entre imagem e energia. E não importa se você tem 5 minutos ou 30. Não se trata de se arrumar como se fosse para uma festa de gala. Se trata de olhar no espelho e se reconhecer. De criar um ritual que diga: estou aqui, continuo sendo eu e mereço a minha própria atenção. Às vezes, um simples batom ou um acessório especial já é suficiente para se reconectar com a sua essência. O autocuidado nem sempre precisa de tempo, ele precisa de intenção. Olha a Susan Sarandon. Ela não representa um padrão de beleza imposto. Representa o próprio. A idade não define ela. O que define é a presença. Ela se arruma não porque precisa, mas porque sabe que sua imagem é sua aliada emocional. E sabe o que nunca falta nela? Dignidade visual. Já conheci mulheres que, depois de anos sem se olharem no espelho com carinho, voltam a se arrumar. E é como se algo dentro delas despertasse, recuperam a voz, a postura, a vontade. E sabe por quê? Porque o reflexo volta a contar uma história que vale a pena viver. Uma história onde elas são protagonistas, não coadjuvantes. Porque se arrumar todos os dias não é para que os outros te vejam. É para que você não esqueça de se ver. Para dizer para si mesma: estou aqui e continuo sendo minha. E se você acha que isso não muda nada, espera só para ver como muda a forma como o mundo inteiro te enxerga, sem que você precise dizer uma palavra. E se esse tipo de conselho está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal. A gente fala de moda, sim, mas principalmente de autoestima, de estilo e de poder feminino. Razão número 6. O poder da primeira impressão. Dizem que não existe uma segunda chance para causar uma primeira impressão, e eu vou além. Às vezes, você nem tem 5 segundos. Porque, nesse micro-momento, já decidiram se te respeitam, se te ouvem, se te levam a sério. E não é justo, eu sei, mas também não é evitável. Então, é melhor usar isso a seu favor. Sua imagem fala antes de você. O que ela diz quando você entra num ambiente? Diz que você é uma mulher com história e força, ou que se perdeu na rotina do tanto faz. Diz que você está aqui para ocupar seu espaço,
ou que prefere passar despercebida. A primeira impressão não tem a ver com parecer jovem, tem a ver com parecer viva. Presente, com propósito. E não é sobre dinheiro nem marcas. É sobre consciência. Quando uma mulher se cuida, isso aparece. Não porque ela está usando algo caro, mas porque ela carrega o próprio valor no corpo. E não se trata de agradar ninguém, se trata de construir a sua linguagem visual, de transformar a sua presença numa assinatura, porque uma mulher que se apresenta com dignidade, com harmonia, com estilo próprio, mesmo que seja algo simples, está dizendo sem abrir a boca: eu me respeito, e é assim que os outros vão me tratar. E mais, o impacto não é só social, é emocional. Porque quando você sabe que está mostrando sua melhor versão, sem forçar, mas com clareza, sua voz muda. Suas palavras ganham peso. Sua postura se ergue. Porque você está alinhada por dentro e por fora. E sabe o melhor? Você não precisa de uma transformação radical. Às vezes basta estar bem arrumada, com uma peça bem cuidada, com um andar firme, como se você soubesse exatamente para onde vai, mesmo que ainda não tenha total clareza do caminho. Essa segurança é construída. E uma boa primeira impressão acelera esse processo. E aqui entre nós, o mundo reage diferente quando percebe que você já se escolheu. Então, da próxima vez que entrar em um lugar, entre de cabeça erguida, com sua energia reunida e com a certeza de que sua imagem não pede permissão. Ela anuncia o seu poder. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual Elegância como Nunca Antes. Um guia completo para renovar sua imagem. Link na descrição. Razão número 5. Como se vestir impacta na sua autoestima. Se arrumar não é vaidade. É autoestima com botões e zíperes. E não existe frase mais verdadeira que essa. Quando você gosta do que vê, seu comportamento muda. Você anda diferente. Decide com mais firmeza. Impõe limites sem hesitar. Porque o que você vê no espelho te apoia. Sua roupa não só te cobre, ela te constrói. E quando você escolhe se vestir a partir do amor próprio e não da negligência, está enviando uma mensagem clara para sua mente. Você merece ser bem tratada. Aquela blusa que te valoriza, aquele perfume que te envolve, aquele penteado que te deixa estilosa. Não são detalhes sem importância. São ferramentas emocionais. Lembretes físicos de que você está se priorizando, de que está se sustentando. E aqui vai um segredo poderoso. Quando você cuida da sua imagem, sua mente começa a te tratar de outra forma, porque você ativa rotas cerebrais associadas ao prazer, ao bem-estar, ao merecimento. Não é só que você se vê melhor, é que seu cérebro começa a não acreditar nisso. E quando ele acredita, você vive isso, você projeta isso, e o mundo responde. Já vi mulheres passarem de invisíveis a imparáveis só por mudarem seu ritual matinal. Saíram do vou colocar qualquer coisa para o hoje eu me escolho. E essa decisão diária é como uma gota de autoestima caindo sempre no mesmo lugar. Sabe o que uma gota constante faz? Perfura, transforma, atravessa camadas. A Victoria Beckham sabe disso. Já reparou como ela nunca sai de casa com pressa visual? Não é vaidade, é identidade. Ela não se veste por obrigação, ela se veste por convicção. Seu estilo não grita, ele sussurra com autoridade. E aí está a lição. Você não precisa chamar atenção, só precisa não se esquecer de você. Não subestime o impacto de se sentir bem com o que está vestindo. Não é sobre o que os outros enxergam, é sobre o que você acredita que merece. Quando você se veste como uma mulher que se honra, sua energia muda, seus limites se fortalecem e sua autoestima floresce. Porque uma mulher que se sente bem, se trata bem. E essa forma de se tratar, pode acreditar, invade todas as áreas da sua vida, seu humor, sua energia, suas relações. E se você achava que se vestir era um ato sem impacto,
Espera para ver como isso pode transformar o seu dia inteiro. Razão número 4. Se arrumar como ferramenta de motivação. Nem todo dia é ensolarado. Tem manhã que você acorda com o ânimo travado, o corpo mais lento e a alma um pouco apagada. E são justamente esses dias em que mais vale a pena se arrumar. Não para fingir que está tudo bem, mas para começar a ficar. Se arrumar é um ato de rebeldia contra o desânimo. É uma forma de dizer para o seu estado de espírito: você não manda em mim, mas também não me domina. É retomar o controle, nem que seja no mínimo, quando tudo parece fora do lugar. Porque aquele momento diante do espelho, aquele gesto de prender o cabelo ou escolher uma roupa que te abrace com dignidade, é como dar um empurrãozinho na alma. A motivação nem sempre chega sozinha. Às vezes, ela precisa ser invocada, como quem acende uma vela no escuro. E uma das formas mais potentes de acender essa faísca é através do cuidado externo. Não porque o externo valha mais, mas porque ele é o que a gente consegue tocar quando o interno está ferido. Tem algo quase terapêutico em se arrumar mesmo sem vontade. É um ato de resistência emocional. Um lembrete de que você ainda está aqui, de pé, mesmo cansada por dentro. Como regar uma planta num dia nublado, não pelo que ela é hoje, mas pelo que você quer que ela floresça amanhã. Já ouvi muitas vezes a frase: me arrumei sem vontade e acabei tendo um dia ótimo. E é verdade, porque se ver bem muda essa energia que você projeta. E quando sua energia muda, o seu dia muda. É como se o espelho dissesse: você está tentando, e isso já é suficiente por hoje. Você não precisa estar motivada para se arrumar. Mas se arrumar pode te motivar. E isso, rainha, é uma ferramenta valiosíssima. Porque você não controla tudo o que acontece no seu dia, mas pode decidir como vai encarar. E fazer isso com dignidade visual é um ato de poder silencioso. Com esse hábito, você não recupera só a sua imagem. Recupera o seu impulso vital. E se até agora isso te inspirou, espera só para ver o que a sua imagem provoca nos outros, mesmo quando você não percebe. Razão número 3. Como sua imagem influencia as pessoas. Sua imagem não é só um reflexo seu, é também uma mensagem para os outros. É como uma carta aberta dizendo: é isso que eu penso de mim e é isso que eu permito. E pode acreditar, todo mundo lê essa mensagem, mesmo sem falar. Quando você aparece arrumada, cuidada, com intenção, as pessoas reagem diferente. Elas te escutam com mais atenção, te tratam com mais respeito. Até a sua opinião tem mais peso. Não é porque você é melhor, mas porque está comunicando: eu me valorizo e espero o mesmo de você. E não se trata de impressionar, se trata de alinhar o que você é com o que você mostra. Porque quando existe coerência entre o seu interior e o seu exterior, você gera confiança. E confiança abre portas. Pensa por um instante na Helen Mirren. A presença dela impõe respeito sem esforço. Ela não precisa falar alto nem chamar atenção. A imagem dela comunica equilíbrio, inteligência, elegância. E as pessoas simplesmente reagem a isso. Escutam, seguem, admiram, porque tem algo magnético numa mulher que se honra com sua própria presença. E aqui vai o mais poderoso. Sua imagem não influencia apenas o que os outros pensam de você. Ela influencia como eles te tratam, nas oportunidades que te oferecem. Não tom com que falam com você. Uma mulher que se cuida inspira um respeito automático, porque, inconscientemente, você está mostrando que tem padrões. E padrões, rainha, são uma declaração silenciosa do que você aceita e do que não aceita. Vou te contar o caso de uma mulher que conheci num workshop. O nome dela é Helena, tinha 58 anos e me confessou que há anos usava só roupas confortáveis, sem forma, sem intenção, sem espelho. Disse: senti que já não tinha idade para pensar nisso. Até que um dia, a filha dela,
Com amor, mais firmeza, falou: Mãe, você entra num lugar e ninguém te nota, e nem você se vê. Essa frase mexeu com ela. Helena não mudou a vida do dia para a noite, mas tomou uma decisão. Durante um mês, ia se arrumar todos os dias como se tivesse um motivo especial, mesmo que não tivesse. Nada extravagante. Uma blusa estruturada, um batom suave, um perfume guardado há anos, dia após dia. E então, algo começou a acontecer. A moça do supermercado passou a cumprimentá-la com mais atenção. A vizinha comentou que ela estava mais radiante. No trabalho, onde ela estava há anos sem receber nenhuma nova oportunidade, o chefe convidou ela para um projeto mais visível. O motivo? Porque você transmite outra energia. Helena não mudou o currículo, não mudou a voz, só mudou a imagem. E ao fazer isso, mudou como os outros a viam e como ela passou a se ver. E isso não é jogo de aparência, é psicologia social. Está comprovado. Uma aparência cuidada gera mais credibilidade, mais influência, mais chance de criar relações saudáveis. Porque uma mulher que se valoriza não precisa de validação desesperada. E isso, aos olhos do mundo, é profundamente atraente. E sabe o que mais acontece? Seu ambiente começa a se alinhar com você. Pessoas mais respeitosas, conversas mais maduras, limites mais claros, porque sua imagem filtra, sua energia seleciona, e o seu autocuidado funciona como um radar emocional. Atrai o que soma, repele o que atrasa. E tudo isso começa com uma decisão simples. Hoje eu vou me arrumar. Mas espera para ver o que acontece quando isso começa a mudar as oportunidades que aparecem na sua vida. Razão número 2. As oportunidades que se abrem quando você se cuida. Não é só sobre como você se vê. É sobre como você caminha pelo mundo quando se sente bem com sua imagem. Existe uma diferença enorme entre andar pela vida se sentindo largada, apagada, improvisada, e andar como uma mulher que sabe quem é, o que quer e para onde vai. E essa diferença se percebe, se sente, se projeta. E, sim, você sabe, se recompensa. Porque mesmo que não seja justo, vivemos num mundo que reage à imagem. E não é só no superficial. É no profissional, no emocional, no social. As oportunidades chegam com mais facilidade para quem se apresenta com presença. Com cuidado, com intenção. Não porque sejam melhores, mas porque sua imagem grita o que muitas sussurram. Estou pronta. E não estamos falando de parecer perfeita. Estamos falando de parecer preparada. E isso, rainha, muda tudo. Quando uma mulher se arruma com frequência, a imagem dela começa a fazer por ela o que antes ela precisava explicar. Ela não precisa mais justificar seu lugar à mesa, sua opinião na reunião, sua proposta no projeto. Ela não precisa pedir atenção. A atenção vem sozinha. E não é mágica, é percepção. Uma mulher que se cuida parece mais disciplinada, mais responsável, mais confiável, mais competente. E o mais curioso? Muitas vezes, quem oferece a oportunidade nem sabe exatamente por que escolheu ela. Mas você sabe. Porque quando você parece organizada por fora, as pessoas assumem, certo ou errado, que você também está organizada por dentro. E sabe o que é mais triste? Que muitas mulheres cheias de talento, inteligência e coração gigante ficam esperando alguém notar, esperando a hora certa, mas não fazem nada com a própria imagem. E essa hora nunca chega. Não porque não mereçam, mas porque a imagem não comunica isso. A verdade é que o mundo nem sempre recompensa quem é mais capaz. Às vezes, recompensa quem melhor se apresenta. Não para enganar, mas para afirmar. Para sustentar a energia do que você já é, mas talvez ainda não esteja mostrando. Quando você se arruma todos os dias, está dizendo: estou disponível para receber. Para uma conversa importante, para uma conexão nova, para uma colaboração, para um novo capítulo, para uma versão mais elevada de si mesma.
Sua imagem não é tudo, mas é a porta. E você merece entrar. E se achou isso poderoso, espera só para ver o que acontece quando o cuidado deixa de ser esforço e vira estilo de vida. Razão número 1. Transforme o hábito em poder. Uma ação isolada pode te dar um bom momento, mas um hábito transforma a sua vida. Se arrumar todos os dias não é só uma rotina, é um ato de afirmação constante. É escolher você, mesmo quando o mundo está de cabeça para baixo. É sustentar sua dignidade no dia a dia, mesmo quando ninguém exige. É ser seu próprio padrão, mesmo no silêncio. Porque quando o autocuidado vira hábito, e não exceção nem evento especial, sua mente começa a se reorganizar, literalmente. Seu cérebro associa esse ato diário com bem-estar, identidade, autorrespeito. E ele integra isso. Automatiza. Transforma isso em parte do seu jeito de existir no mundo. E é aí que acontece a mágica. No começo pode parecer esforço, só mais uma tarefa no seu dia. Mas com o tempo, se arrumar deixa de ser obrigação e vira um pequeno ritual que te centra. É aquele momento em que, enquanto passa o seu creme favorito ou escolhe um acessório que te faz se sentir especial, você se reconecta, se lembra de quem é. Não é sobre se produzir como se fosse para um tapete vermelho. É sobre ter um encontro diário com a sua realeza interior. Aquela que às vezes fica escondida atrás das responsabilidades, do cansaço ou do barulho lá fora. E claro, vão ter dias em que você não vai ter vontade. Dias nublados, lentos, emocionalmente bagunçados. Mas é nesses dias que o hábito brilha. Porque você não reage ao que sente. Você age a partir da mulher que já decidiu ser. E isso é poder puro. E se tem alguém que transformou imagem em prática diária, é a Jennifer Lopez. Além do brilho dos palcos, o que mais impressiona na Joy Low é sua disciplina inabalável para sustentar a presença em qualquer situação. Não importa se está num ensaio, numa entrevista ou saindo da academia. Sua imagem sempre comunica que ela é uma mulher feita por ela mesma. O visual não é produção, é identidade. Ela não se veste para impressionar. Ela se apresenta para se confirmar. E isso dá para sentir. Ela fez do cuidado um hábito tão forte que nem precisa se esforçar para projetar poder. Ela incorpora o poder, carrega no corpo. E essa é a verdadeira lição. Não é sobre querer ser ela. É sobre se inspirar na constância que, mesmo sem dizer uma palavra, já diz tudo. Essa mulher se leva a sério. As mulheres mais confiantes que conheci não são as que têm mais tempo ou dinheiro. São as que transformaram o autocuidado em algo inegociável. Parte da identidade. Assim como escovar os dentes, se arrumam. Porque já não é sobre uma reunião, um encontro, uma ocasião, é sobre você. Fazer do arrumar-se um hábito não só economiza tempo e decisões de manhã, economiza explicações. Porque o mundo começa a entender, sem que você diga, que você se leva a sério. E isso gera respeito. Esse hábito não se nota só na sua aparência, mas na sua energia. Em como você entra num ambiente, em como você olha, fala, caminha, em como você não se desculpa por existir. Porque sua presença já vem polida de dentro. Você não precisa de motivação, nem de um bom dia, nem de um motivo. Você se arruma porque você é você. E quando isso acontece, tudo muda. Você já não duvida tanto, já não pede permissão para brilhar, já não busca validação, porque já está validada pela sua própria constância. E não falo só de maquiagem ou roupa, falo daquele momento em que você olha no espelho, toda manhã, e não se abandona. Você se escolhe, se vê, se diz com atitudes: sim, estou aqui, e continuo sendo valiosa. Se você chegou até aqui, comenta: eu escolho me cuidar, para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância como Nunca Antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais.
O link está na descrição e só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo. Porque você merece se sentir como uma rainha.